De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5-TR, quinta edição, texto revisado, é recurso imprescindível para o diagnóstico e a classificação de transtornos mentais, seja na prática clínica, seja na pesquisa na área de saúde mental. Esse manual é um recurso fundamental para os demais profissionais da saúde, incluindo psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais, especialistas e outros profissionais da área da saúde. Então, já a partir do DSM-5, o autismo passa a ser chamado de transtorno do espectro do autismo, classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pela dificuldade de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos e repetitivos. E existem os critérios diagnósticos do transtorno do espectro autista. São especificados, associados a alguma condição médica ou genética conhecida, ou a fator ambiental, associado a outro transtorno do neurodesenvolvimento mental ou comportamental. Especificar a gravidade atual para o critério A e critério B. Então, especificar se com ou sem comprometimento intelectual concomitante, com ou sem comprometimento da linguagem. Os critérios são divididos em A, B, C, D e E, com alguns pontos específicos dentro deles. Então vamos ver cada um deles? No critério A, os déficits persistentes na comunicação e interação social em vários contextos, como a limitação na reciprocidade emocional e social, com dificuldade para compartilhar interesses e estabelecer uma conversa. Limitação nos comportamentos de comunicação não verbal usados pela interação social, variando entre comunicação verbal e não verbal pouco integrada e com dificuldade no uso de gestos e expressões faciais. Limitações em iniciar, manter e entender relacionamentos, com variações na dificuldade de adaptação ao comportamento para se ajustar nas situações sociais, compartilhar brincadeiras imaginárias e ausência de interesse por pares. E tem o critério B, padrões repetitivos e restritos de comportamento, atividades ou interesses, conforme manifestados pelo menos 2 dos seguintes itens, ou por histórico prévio: movimentos motores, uso de objetos ou fala repetitiva e estereotipada, estereotipias, alinhar brinquedos, girar objetos, ecolalias. Insistência na mesma coisa, adesão inflexível a padrões e rotinas ritualizadas de comportamentos verbais ou não verbais, sofrimento extremo a pequenas mudanças, dificuldade com transições, necessidade de fazer as mesmas coisas todos os dias, interesses altamente restritos ou fixos em intensidade, ou foco muito maiores do que os esperados, forte apego ou preocupação a objetos, interesse preservativo ou excessivo em assuntos específicos. Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesses em comum por aspectos sensoriais do ambiente, indiferença aparente à dor, temperaturas, reação contrária a texturas e sons específicos, fascinação visual por movimentos ou luzes. O critério C, os sintomas devem estar presentes precocemente no período do desenvolvimento, porém, eles podem não estar totalmente aparentes até que exista uma demanda social para que essas habilidades sejam exercidas, ou podem ficar mascaradas por possíveis estratégias de aprendizado ao longo da vida. O critério D, esses sintomas causam prejuízo clínico significativos no funcionamento social, profissional e pessoal, ou em outras áreas importantes da pessoa. Critério E, esses distúrbios não são bem explicados por deficiência cognitiva e intelectual ou pelo atraso global do desenvolvimento.
E os critérios diagnósticos da CID-11, transtorno do espectro autista, na classificação internacional de doenças mentais na ONU CID-11, que foi lançado em janeiro de 2022, o transtorno do espectro do autismo é identificado pelo código 6A02, em substituição ao F84. E as subdivisões passam a estar relacionadas com a presença ou não de deficiência intelectual ou comprometimento da linguagem funcional. Então, de acordo com as subdivisões, o TEA 6A02 na CID-11 é classificado como 6A02, transtorno do espectro do autismo sem transtorno do desenvolvimento intelectual e com leve ou nenhum comprometimento da linguagem funcional. Todos os indivíduos devem atender aos critérios para TEA. Não apresentam transtorno do desenvolvimento intelectual, havendo apenas leve ou nenhum comprometimento no uso da linguagem, comunicação funcional, seja através da fala, seja através de outro recurso comunicativo, como imagens, textual, sinais, gestos ou expressões. Já o 6A02, transtorno do espectro do autismo com transtorno de desenvolvimento intelectual e com leve ou nenhum comprometimento da linguagem funcional. Todos os indivíduos devem atender aos critérios para TEA e transtorno de desenvolvimento intelectual associado a leve ou nenhum comprometimento no uso da linguagem, comunicação funcional, seja através da fala, seja através de outro recurso comunicativo, como imagem, textual, sinais, gestos ou expressões. Desenvolvimento intelectual e linguagem funcional fazem parte das novas subdivisões. 6A02.2, transtorno do espectro do autismo sem transtorno do desenvolvimento intelectual e com linguagem funcional prejudicada. Todos os indivíduos devem atender aos critérios para TEA, não apresentarem transtorno do desenvolvimento intelectual, havendo, porém, prejuízo acentuado na linguagem, comunicação funcional em relação ao esperado para sua faixa etária, seja através da fala, não podendo fazer uso mais do que palavras isoladas ou frases simples, seja através de outro recurso comunicativo, como imagens, textual, sinais, gestos ou expressões. 6A02.3, transtorno do espectro do autismo com transtorno do desenvolvimento intelectual e linguagem funcional prejudicada. Todos os indivíduos devem atender aos critérios para TEA e transtorno do desenvolvimento intelectual associado a prejuízo acentuado na linguagem, comunicação funcional em relação ao esperado para sua faixa etária, seja através da fala, não podendo fazer uso de mais do que palavras isoladas ou frases simples, seja através de outro recurso comunicativo, como imagens, textual, sinais, gestos ou expressões. O 6A02.5, o transtorno do espectro do autismo com transtorno do desenvolvimento intelectual e ausência de linguagem funcional. Todos os indivíduos devem atender aos critérios para TEA e transtorno do desenvolvimento intelectual associados à ausência de repertório e uso de linguagem, comunicação funcional, seja através da fala, seja através de outro recurso comunicativo. 6A02.Y, outro transtorno do espectro do autismo especificado. E o 6A02.Z, transtorno do espectro do autismo não especificado. É importante destacar que o código 6A02.4, transtorno do espectro do autismo sem deficiência intelectual DI e com ausência da linguagem funcional, ficou de fora da versão final da CID-11, e as subdivisões do TEA na CID-11, eles permitem maior compreensão da funcionalidade do indivíduo com TEA. Um ganho quando pensado especialmente na importância do diagnóstico e intervenções precoces e assertivas no transtorno do espectro autista. Níveis de suporte e gravidade para o TEA. Ainda dentro dos critérios diagnósticos do DSM,
5. Para autismo, estão presentes os níveis de gravidade ou necessidade de suporte para atividades da vida diária. E a partir da 5ª edição, o TEA passa a ser dividido em 3 níveis diferentes: leve, moderado e severo. Os indivíduos diagnosticados no nível leve de TEA com pouco suporte precisam de atendimento da área da saúde, como avaliação e acompanhamento com neurologista ou psiquiatra, psicoterapia, terapia ocupacional, nutricionista, dependendo das áreas que estejam deficitárias. O autismo nunca vem sozinho, traz diversas comorbidades no quadro como ansiedade, depressão, TDAH, transtornos motores, transtornos sensoriais, alterações alimentares, dentre outros. Bom, então por hoje é só. Vamos continuar com mais informações nos próximos vídeos. Continue curtindo, compartilhando, deixe o seu comentário